Às 2h48 da manhã, no meio das águas escuras do Caribe, 98 lanchas rápidas irromperam simultaneamente do corredor do Recife de Coral, com o rugido dos motores como uma matilha de caça. Acreditavam estar a passar despercebidas pela zona de vigilância dos Iowa, convencidas de que, seguindo o seu canal habitual, chegariam em segurança à costa. Mas quando a formação avançou para a faixa de água cada vez mais estreita, entraram diretamente numa jaula invisível. Uma zona de aniquilação marítima montada pelas forças americanas. Numa embarcação de superfície, a equipa Navy SEALs aguardava a ordem, sem respirar. Acima, um P-8 Poseidon varria o radar como uma lâmina de bisturi, monitorizando cada movimento com precisão gélida. A questão que prendeu a atenção dos observadores foi: por que 98 embarcações apareceram ao mesmo tempo? Quem tinha o poder e o dinheiro para lançar um enxame tão grande? E como é que os equilíbrios souberam, com antecedência, para montar uma armadilha tão precisa? Antes que a armadilha se fechasse, tudo começou com um sinal inquietante no ecrã. O avião de patrulha marítima mudou para o radar de abertura sintética, transformando a superfície do mar num mapa de alvos. No meio do tráfego normal, a equipa de observadores viu um rasto longo e fino, longe da principal rota marítima. Não parecia um navio de carga, nem uma lancha de narcotráfico solitária. Parecia um grupo de pequenos alvos a mover-se próximos uns dos outros, mantendo uma velocidade constante, criando um rasto que não se separava. Para os analistas, era um sinal anómalo. Demasiados objetos, demasiado organizados, demasiado parecidos com uma formação. Quando o avião deu a volta, o rasto difuso expandiu-se gradualmente, formando uma cunha como uma seta apontando para norte. Não podiam ser barcos de pesca, pois a formação movia-se de forma demasiado compacta e sincronizada. A informação foi transmitida para o Centro de Operações Conjuntas, onde oficiais da Guarda Costeira e analistas do FBI observaram o mesmo padrão e chegaram à mesma conclusão. Era uma implantação em massa, um enxame de lanchas projetado para sobrecarregar qualquer navio de patrulha solitário. Com base na experiência recente, as interseções marítimas já haviam apreendido carregamentos de milhares de libras, incluindo cerca de 6.000 libras de cocaína numa única ocasião. Isso provava que os cartéis haviam ultrapassado o tráfico individual, e se desta vez trouxessem um enxame inteiro, a tática de perseguir cada embarcação seria uma batalha perdida, pois assim que um alvo fosse encurralado, 10 outros poderiam dispersar e fazer com que a carga passasse. Por trás dessa formação estava um império de cocaína, avaliado em cerca de 100 milhões de dólares, ligado ao nome La Corona del Mar. No papel, deixava apenas vestígios de empresas de fachada e contas offshore, o suficiente para ocultar o fluxo de dinheiro. Mas através de satélite e radar, operava como uma força disciplinada, quase uma marinha privada. Esta rede aprendia com cada falha. Observava como os Iboká usavam sensores, aeronaves e navios de patrulha, e depois ajustava os seus meios para escorregar entre as fendas da patrulha. Em vez de algumas lanchas, La Corona del Mar investia em vagas de 80 a 100 lanchas ultraleves. Usavam cascos compósitos, duráveis e leves, com a vantagem de serem mais difíceis de detectar do que o metal devido à baixa reflexão de radar, o que fazia com que o alvo fosse facilmente confundido com ruído na superfície do mar. Eram lançadas de baías escondidas ou estaleiros improvisados em costas remotas, geralmente à noite ou perto do amanhecer, quando as condições de temperatura e meteorológicas tornavam a leitura dos sensores mais difícil. O perigo não residia apenas nos materiais, mas na forma como eram organizadas. As lanchas eram lançadas sincronizadamente em camadas, formando cunhas desfasadas como uma formação de veículos blindados, para se ocultarem umas às outras quando vistas de cima. O seu objetivo não era vencer numa perseguição, mas vencer pela quantidade, sacrificar algumas embarcações para que o resto passasse. Para os Adwurhua, isso transformava um incidente de contrabando num confronto de tática, velocidade e geometria. Se não conseguiam caçar cada uma individualmente, os Ibojuan tinham de escolher um local onde a velocidade se tornasse um fardo. Os planeadores encontraram um corredor de Recife de Coral com cerca de 14 milhas náuticas de largura,
espremido entre águas rasas irregulares e uma corrente transversal desagradável. Em mar aberto, as lanchas podiam virar e dispersar, mas neste corredor, virar bruscamente significava o risco de embater nos corais. Desacelerar significava ser desviado pela corrente, e acelerar tornava mais fácil colidir com a parede, invisível montada pelas forças de interseção. O local que antes oferecia cobertura tornava-se agora um muro. No mapa, transformaram esse corredor numa zona de aniquilação, uma jaula tridimensional. Um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke serviu de âncora no centro, usando radar e helicópteros para controlar a área. Um navio de combate costeiro mantinha o perímetro exterior, pronto a capturar as embarcações que tentassem escapar para águas mais profundas. 2 navios de patrulha da Guarda Costeira posicionaram-se nas possíveis rotas de fuga, com autoridade para fazer cumprir a lei e equipas de abordagem experientes. No alto, um P-8 Poseidon desempenhava o papel de olho panorâmico, atualizando constantemente a situação em tempo real. Perto da superfície da água, um MH-60R Seahawk voava mais baixo, pronto para intervir diretamente nos motores de todo o enxame. A razão para esperar que o inimigo entrasse na zona de aniquilação era reduzir o risco de caos. Atacar em mar aberto na escuridão da noite criaria perseguições, tiros de advertência, descarte de carga na água e o risco de colisões. Dentro da caixa calculada, os ângulos de abordagem eram menores, as surpresas menores e a capacidade de parar o inimigo sem que se transformasse num massacre era maior. Mas o plano tinha um ponto frágil. Se o comboio de lanchas mudasse de rota no último minuto, a zona de aniquilação poderia tornar-se uma armadilha vazia. Quando o relógio marcou as 4h12 da manhã, as 98 lanchas já haviam ultrapassado o corredor do Recife e entrado na zona de aniquilação. A velocidades de 50 a 60 nós, uma resposta do tipo perseguição, era quase inútil, pois a posição do alvo mudava constantemente a cada segundo. Mas quando o espaço foi bloqueado, a vantagem inverteu-se imediatamente. O radar do contratorpedeiro mantinha uma imagem da formação. O P-8 do alto confirmava que nenhuma embarcação escapava do enquadramento, e os navios da Guarda Costeira estavam prontos para fechar todas as brechas. O Seahawk desceu. A câmara infravermelha revelava cada casco de lancha na noite. Tiros precisos visavam os motores, não as pessoas, transformando as lanchas que avançavam como flechas em massas inertes. Simultaneamente, os Navy SEALs desceram de rapel para o centro da formação. As lanchas rápidas aproximaram-se para o embarque, dominando as tripulações e capturando elementos-chave. Sob a luz dos holofotes e o nevoeiro marítimo, a operação não decorreu como uma batalha caótica, mas como uma cirurgia, camada por camada, neutralizando, isolando, controlando. A razão para capturar vivos era muito clara. Afundar uma lancha poderia terminar uma perseguição, mas capturar pessoas e equipamentos abria a linha de investigação. A rota, o ponto de partida, os coordenadores, os canais de comunicação e até os elos financeiros. Portanto, a prioridade constante da operação era parar o enxame de lanchas, privá-las da capacidade de manobrar e, em seguida, apreender o maior número possível de alvos intactos. O resultado foi descrito como impressionante. 41 lanchas neutralizadas, 39 lanchas apreendidas intactas e as restantes, 18 lanchas afundadas ou abandonadas. No total, mais de 6.000 libras de cocaína foram apreendidas, juntamente com equipamentos de comunicação, dispositivos de navegação e dados de satélite. No mar, foi uma vitória rara por ter conseguido interceptar todo o enxame em vez de apenas algumas embarcações. Mas o verdadeiro ponto de viragem veio depois, quando a operação passou de interseção para investigação. Os investigadores começaram a decifrar registros, coordenadas, mensagens, canais de rádio e dados de satélite. A partir desses fragmentos, surgiu uma imagem maior. Esta não era uma remessa aleatória, mas um sistema logístico transfronteiriço, operando como uma cadeia de abastecimento empresarial. Os horários de navegação eram calculados com base nas marés e correntes. Os tempos de lançamento eram sincronizados, as rotas eram padronizadas e os pagamentos eram organizados através de empresas de fachada e estruturas offshore. Assim, a reviravolta final não estava nos tiros, mas na mensagem. Os cartéis estavam a evoluir para unidades, que sabiam coordenar-se em enxames, otimizar materiais,
velocidade e dados para desafiar os sensores e os horários de patrulha. Em resposta, as forças americanas também mostraram que podiam integrar a Marinha, a Força Aérea de Patrulha, a Guarda Costeira e as investigações federais numa única máquina, vencendo desde a fase de planeamento. Mas quando o Sol nasceu sobre o Caribe, a pergunta permaneceu: se desta vez foram 98 embarcações, da próxima vez como iriam mudar de tática para tornar as zonas de aniquilação inúteis?